Olá, galera do oitavo ano. Aqui é a professora Erlúbia, professora de Geografia, para gravar mais um vídeo para a gente trabalhar aí o conteúdo da semana, certo? Vocês marquem aí no caderno de vocês. O segundo bimestre começa com a terceira unidade, a ascensão dos Estados Unidos e da China no cenário internacional e os BRICS, tá certo? Eu espero que esse vídeo encontre vocês todos bem, viu, gente? Na medida do possível. Vamos lá, o percurso 9. A ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México, o território estadunidense ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. No sentido leste-oeste, estende-se por 4.500 km e no sentido norte-sul por 2.500 km, com 9.833.517 km², incluindo o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo, depois da Rússia, do Canadá e da China, e é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes, isso no ano de 2017. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí, e o Distrito de Colômbia. Então, pessoal, aqui tem o mapa, né, dos Estados Unidos, divisão política, isso em 2018. Está aqui o mapa, e aqui nós temos os estados e as suas respectivas capitais. E temos também a capital do país, tem aqui Washington, aí tem DC, Distrito de Colômbia. Esse Washington aqui é a capital do país, é como se fosse, para nós aqui, Brasília, que é a capital do Brasil, né, o Distrito Federal. Pois é. Lá, esse Washington aqui não é, tem o Washington Estado, aqui, ó, Estado autônomo, e tem Washington DC, Distrito de Colômbia, que é a capital do país, certo? Os antecedentes da formação da grande potência. O início da formação dos Estados Unidos deu-se no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis. Jamestown, Virgínia, em 1617, e a Nova Amsterdã, que fundada por holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a ser chamada Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias inglesas. A independência e a conquista do Oeste. Em 4 de julho de 1717, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência, diversos governos que se sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, como pode ser visto na figura 3, certo? O ato de propriedade rural e o destino manifesto. O ato de propriedade rural e a força das ideias do destino manifesto foram importantes para a conquista do Oeste. Pelo primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passos largos nos estados do Nordeste. O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas pelo jornalista John Sullivan em 1845, e que também tiveram papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Assim, considerava que os indígenas eram incapazes de levar
essa tarefa adiante, visto que até então ainda não tinham feito para os ingleses a terra era concebida como fonte de vida e para os imigrantes e colonos como fonte de lucro. O avanço para o oeste sua conquista e seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. Os conquistadores, organizados militarmente e munidos de armas de fogo, realizaram verdadeiros massacres de povos indígenas, que também ocorreu na América Latina, na Austrália e na Nova Zelândia. Então, gente, assim como aqui, né, na época que o Brasil foi tomado pelos portugueses, foi descoberto, na verdade tomado, né, pelos portugueses, né, os europeus que chegaram aqui e tomaram conta das terras brasileiras, mas elas também já eram habitadas por índios. E eles, os portugueses, quando chegaram, os europeus, eles praticamente escravizaram os índios, né? Os índios tentaram, mas não conseguiram resistir e acabaram a maioria sendo escravizados. Nos Estados Unidos não foi diferente. Os índios não tiveram voz nem vez. Pois é, pessoal, então esse é o nosso vídeo da semana. Vocês façam uma atividadezinha pelo grupo do WhatsApp, leiam os textinhos que estão lá, tá certo? E fiquem todos com Deus, se cuidem. Um cheiro.